Olá, pessoal! Eu me chamo Tamara, sou terapeuta e estamos aqui com mais um vídeo no canal Experiência Humana. Esse canal foi criado para que a gente possa ter experiências aqui relatadas, experiências do dia a dia, experiências que levam ao nosso despertar. O despertar, ele é um caminho que eu falo que deve ser seguido individualmente, mas pode ficar mais fácil quando a gente tem experiências relatadas de outras pessoas, para que a gente possa ir adquirindo um pouquinho de experiência através daquela para viver então a nossa experiência ao longo do caminho. Então, espero poder trazer aqui vários conteúdos que vão ajudar nesse caminho aí do despertar. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma historinha que eu vi e que mexeu bastante comigo, porque é uma historinha que apresenta vários aprendizados ao longo da nossa caminhada e nos ensina que às vezes a gente tem pedras no nosso caminho, às vezes a gente tem muitos desafios e o que acaba acontecendo é que a gente se desespera. A gente se desespera porque a gente acha que não vai conseguir, a gente se desespera porque acha que tudo está muito, muito difícil e a gente acaba esquecendo que os planos de Deus são muito maiores do que a gente pode imaginar. E então eu trouxe essa historinha que faz todo sentido. Alguns de vocês já devem conhecer, outros não. Eu vou contar ela brevemente, resumidamente, para o vídeo não ficar tão extenso assim. Mas é a história de José do Egito. A história de José do Egito tem muito a nos ensinar do caminho aí do despertar. Bom, resumidamente, a história começa com José. José, ele tem mais 11 irmãos e o pai dele deixa muito claro que ele é o filho preferido porque ele é o filho da sua velhice. Então, os outros irmãos, eles têm muitos ciúmes de José. E chegou um certo ano, José fez aniversário, e o pai então deu uma túnica a ele. E quando o pai deu essa túnica, os irmãos eles ficaram muito, mas muito enciumados, né? Porque daí eles viram realmente a preferência do que o pai tinha com ele do que para os demais. E eles decidiram então matar José e depois trazer a túnica e mostrar para o pai e falar que José tinha morrido por um bicho. Mas na conversa ali entre os 11 irmãos, teve um que discordava disso e ele falou assim: não, vamos jogar José num poço e a gente mata um bicho, traz a túnica e fala que ele morreu. Porque na verdade a intenção desse irmão era salvar José depois, mas não foi bem como planejado. Eles acabaram jogando sim José num poço, mas José foi vendido como escravo para o Egito. E então eles trouxeram a túnica de José ao pai, molhada de sangue, falando então que José havia sido morto por um bicho. O pai ficou muito triste, mas entendeu, não tinha muito o que fazer ali naquele momento. Bom, José foi vendido como escravo e o rei que o comprou, o rei do Egito, ele começou a gostar e ter um certo apreço por José, porque José tinha um brilho diferente, né? Eu falo que quando a gente tem um brilho assim na vida da gente, quando a gente transmite luz, transmite paz, as pessoas conseguem sentir essa energia. Então, o rei sentia isso em José. E ele começou a ser o braço direito do rei. Só que, como há desafios ao longo do caminho, a esposa do rei começou a se interessar por José. E ela queria, então, algo com ele. Só que José não queria, José era muito correto. E certo dia, então, ela foi para cima de José e, como José não a aceitou, ela se sentiu rejeitada. E ela, então, começou a gritar, rasgou as roupas e acabou falando que José havia dado em cima dela. O rei ficou muito furioso, muito triste e decidiu então colocar José numa prisão. E José foi preso. José ficou preso ali por 13 anos. Ali na prisão, José se destacou também. Ele,
podia estar ali preso, triste, choramingando, mas não. Ele também se preocupava com as pessoas que estavam ali. Então, ele podia ter feito de tudo, ele podia ter sapateado, esperneado, mas não. Ele estava feliz e sem murmurar um só dia na prisão. E não foram dias, foram anos, né? Então, José ficou ali, José acabou sendo o chefe da prisão ali, né? Ajudava os demais, enfim. Até que um dia foi preso 2 pessoas. E essas duas pessoas chegaram ali muito tristes, solitárias. Então José se preocupou com aquelas pessoas que estavam ali. E ele foi lá ver o que tinha acontecido, né? Foi ver no que ele poderia ajudar, enfim. E essas pessoas que estavam ali presas falaram que tiveram um sonho e elas contaram o sonho a José. Então José decifrou esses 2 sonhos. Para um, ele falou que ele seria liberto e ele voltaria para o castelo, e o outro seria liberto e há 3 dias morreria. Enfim, eles foram libertos e aconteceu exatamente o que José falou. Para o que seria liberto e voltaria ao castelo, José só pediu assim: quando estiver com o rei, lembre ele que eu estou aqui, porque já havia se passado 13 anos. E então, esse que foi liberto foi morto e o outro foi liberto e voltou para o castelo. Mas mesmo assim, ele ainda não lembrou de José. Até que então teve um dia que o rei teve um sonho e ele queria muito decifrar esse sonho. Ele chamou várias pessoas e ninguém conseguia interpretar. Até que então esse rapaz que estava na prisão lembrou que José interpretou e havia acertado. E falou ao rei: olha, tem um menino lá que ele acerta, ele acertou os sonhos, né? E pode te ajudar. O rei então mandou buscar ele da prisão. Então José veio. E quando José veio, José interpretou o sonho do rei. Ele havia sonhado com 7 vacas magras, depois 7 vacas gordas, né? Enfim, e nessa interpretação dos sonhos, José falou: ó, o Egito passará por 7 anos de abundância, de fartura, e depois passará por 7 anos de miséria. Então o rei falou assim: o que você me sugere? E ele então falou que a gente possa economizar esses 7 anos para que a gente possa ter fartura em todos os anos e não passe apertado. O rei então colocou ele como o braço direito dele. Para resumir um pouco a história, acabou dando tudo certo. Eles tiveram exatamente 7 anos de abundância, 7 anos de fartura, e depois eles tiveram 7 anos de destruição ao redor, porque ali não teve destruição. O rei colocou José como governador do Egito e José governou tão bem, mas tão bem, que o Egito conseguiu manter toda a região. Então, o pessoal da região vinha comprar comida ali no Egito, vinha fazer tudo ali no Egito, enfim. No final da história, para ser mais breve, os irmãos e o pai vieram comprar comida ali. José os perdoou, né? E deu a melhor terra do Egito para que eles pudessem morar, não passar necessidade. E José continuou governando o Egito por longos 80 anos. Então, o que essa história pode nos trazer aí do caminho do despertar? A primeira coisa é que eu gosto muito, da parte que eu gosto muito, é que José ficou 13 anos preso. Mas ele não murmurou um só dia. Muitas vezes na vida da gente, a gente nem tem tantos problemas assim. Eu gosto de falar que não temos problemas, mas sim desafios. E a gente murmura o tempo todo. A gente está ali reclamando o tempo todo e a gente está igual criança birrenta que, poxa, eu quero, eu preciso, eu queria isso agora, eu queria para amanhã.
e não está acontecendo, o que eu estou fazendo de errado, aonde foi que eu errei, o que eu fiz, mas não. José, ele podia ter ali se autodestruído naquela prisão, porque, poxa, o que eu fiz para merecer isso? Eu sempre fui um bom filho, sempre fui um bom irmão, mas muito pelo contrário. Ele simplesmente aceitou. Ele aceitou o que Deus tinha para ele. Ele não murmurou, ele não reclamou, muito pelo contrário, ele continuou vivendo alegremente o tempo todo, ajudando os demais, fazendo o que era preciso. E isso nos ensina muito, porque nos dias de hoje, a gente muito se preocupa com o nosso futuro. A gente muito se preocupa porque ainda não está dando certo, o que eu estou fazendo de errado, ou o que eu estou deixando de fazer. A gente coloca inúmeras dúvidas e às vezes a gente não está deixando de fazer nada. Isso é só o tempo necessário para nossa preparação, para nossa evolução. Porque vejamos bem, naquela época as pessoas viviam mais que 100 anos. Então, José ficou preso por 13 anos. Mas ele governou o Egito por 80 anos. Então vamos lá. Quanto tempo de preparação que ele precisou para governar o Egito inteiro? Foi mínimo diante ao tempo em que ele reinou lá. Então é isso que a gente tem que entender. Às vezes não está acontecendo, não porque você é incompetente, não porque você não entende, não porque você nunca consegue, não porque nada dá certo para você, mas porque você está em tempo de preparação para algo muito maior que Deus sonhou para você, que nem você mesmo consegue imaginar a dimensão do que está esperando, do que tem por vir. E a gente às vezes quer muito na hora. Eu quero agora. E não é assim. Não existe o tempo de Deus, mas existe o tempo em que você precisa estar preparado para então alcançar aquilo que você tanto deseja. E isso é importante da gente entender. Isso é muito importante. Então, essa parte traz um aprendizado assim incrível, que é para a gente entender que tem o tempo certo de preparação, tem o tempo certo em que a gente vai estar preparado para então conseguir dominar aquilo que a gente tanto quer. A outra parte que eu gosto também da história é que José ensina-nos ter paciência. E muitas vezes nós não temos paciência. E ele teve paciência. Ficou tranquilamente ali e conseguiu então. E outra parte da história é o perdão. Apesar de todo o mal que os irmãos fizeram a ele, ele foi capaz de perdoar os irmãos, foi capaz de perdoar toda aquela situação. Ele não se colocou como vítima. Ele entendeu que naquele momento os irmãos dele não tinham trazido a consciência ali. Ele tinha trazido a consciência. Então, talvez era só ele trazer a consciência de que tá tudo bem. Eles fizeram no momento de inconsciência, mas eu os perdoo. E é isso que a gente tem que trazer para nossa vida também. Perdoar, em primeiro lugar, a nós e perdoar aos outros, para que a nossa trajetória, então, seja de luz. Bom, a história que eu queria trazer hoje era essa para vocês, porque eu achei uma história incrível que nos traz muito aprendizado e eu queria deixar aqui para vocês. Não fiquem pensando que talvez você não consegue ou que você está fazendo alguma coisa errada. Comece a pensar que se está demorando aquilo que você tanto sonha, aquilo que você tanto almeja, apesar de todo o sacrifício, o trabalho que você tem, lembre-se que é porque você está se preparando para algo muito maior do que você pode imaginar. E Deus está te preparando para isso. Então, coloque na sua cabeça que tudo já deu certo, independente do tempo. Não fique focado no tempo, na falta de paciência, nas injustiças. Não, muito pelo contrário. Você é luz, Deus está dentro de você e não há nada que você não possa ter ou conseguir. Você só está na caminhada para o aprendizado. Espero ter ajudado aqui um pouquinho vocês. Gratidão e até o nosso próximo vídeo.